Muito boa noite. Capítulo 10. A partir do versículo 25. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos orar. Obrigado, meu Senhor, pela palavra do Senhor, que se apresenta aqui diante de nós, com essa história do samaritano que cuida de um homem ferido, um homem doente, um homem que precisava do seu cuidado. Que o Senhor nos ajude a entender que pessoas se apresentarão diante de nós precisando de algum cuidado, e que o Senhor nos ajude a ter compaixão delas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não gosto de fechar questão em interpretação de parábolas. Não me preocupo muito com isso, porque os antigos viam uma verdade às vezes como uma pirâmide. A verdade podia... Uma pirâmide sendo uma verdade com vários lados, com várias aplicações e implicações. Eu já vi gente dizer: os 2 denários são 2000 anos que Jesus vai voltar, e etc, e etc. Não duvido de interpretações assim, mas não é muito a minha preocupação. Se você colocar 10 pregadores para pregar na mesma parábola, você vai aprender coisas novas. Essa é muito famosa. Se é uma parábola, se é um fato real, pouco importa hoje. E a grande questão que vem à mente de muita gente nessa passagem do samaritano é: quem é o meu próximo? Eu queria lhe levar para uma outra questão, para uma outra pergunta. O que o meu próximo precisa? Quem é o seu próximo, você já sabe. A palavra próximo é autoevidente. O próximo está onde? Quem é o meu próximo? A pergunta feita por um homem aqui é meio estúpida, né? Quem é o meu próximo? Ora, o próximo está próximo. O próximo
é aquele que se apresenta diante de nós com necessidades específicas, precisando da nossa ajuda, e nós o que fazemos? Algumas pessoas têm um entendimento pequeno da palavra próximo. Eu tive muita misericórdia, muita pena de uma índia que não sabia o que significava próximo. Então ela foi fazer um raio-x, um desses exames do joelho, e ela foi a primeira a chegar, e ela ficou na porta. Ela deveria ser a primeira a entrar. E a pessoa que estava chamando as pessoas para entrarem, chegava na porta e dizia, próximo. E aí o que estava atrás sempre passava na frente dela. Eu vi que ela passou a manhã inteira e emendou a tarde inteira. E a atendente sempre dizia, próximo. Né? E aí eu fui lá, eu tive que intervir. Falei, que hora a senhora chegou? A senhora não já era para ter entrado? Disse, mas essa família aí parece que é grande, que chama esse tal de próximo toda hora e eu não entro nunca. Né? Então ela achou que próximo era o nome de uma pessoa. Você não é aquela índia de pouca formação, mas você também não sabe quem é seu próximo. Você talvez não pensa profundamente sobre o significado da palavra próximo. Talvez para você, o próximo seja só uma palavra. Jesus conta essa história porque ele foi provocado por um homem que, a princípio, faz uma pergunta sobre a salvação. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus sabe o objetivo dessas perguntas. A Bíblia diz que esse homem queria provar Jesus. Levantou-se com o intuito de provar. Quem é ele? Ele é um intérprete da lei. Significaria dizer naqueles dias, comparado com os dias de hoje, que ele era uma pessoa com alguns doutorados na lei de Moisés, com um currículo muito forte, muito marcante. E ele deve ter pensado assim, não, eu sou o pós-doutor, eu sou professor de intérpretes da lei, eu conheço a lei de trás para frente e etc. E eu quero saber se esse cara vai sair da pergunta que eu vou fazer. A palavra de Deus diz que Jesus não responde a pergunta dele, Jesus faz com que ele responda a própria pergunta. E as suas respostas vão mostrar que ele é só um religioso, apenas um religioso legalista, tentando se justificar pelo seu conhecimento da lei. A pergunta de Jesus é retórica. O que diz a lei? Ora, ele é o intérprete da lei? O que diz a lei? A lei diz para amar o Senhor. E aí ele cita Deuteronômio 6, que todo bom judeu citaria 2 vezes por dia. Dá só um pouquinho mais de retorno aqui, por favor. Que todo bom judeu citaria 2 vezes por dia. Amarás o Senhor, né? O grande mandamento conhecido dos judeus, o Shema Israel. O judeu acha bonito dizer essas palavras, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aí ele vai e cita, como um bom judeu, citando estas coisas, e até acrescenta uma passagem de Levítico. Aí Jesus diz, então tá bom, é isso aí? Então viva por isso aí. Mas ele mesmo tinha acrescentado o Levítico, dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e ele agora tem que fazer uma pergunta baseada no que ele disse. E a pergunta é essa estúpida pergunta, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Meus irmãos, nós vamos tentar fazer aqui algumas perguntas para a gente compreender esse texto de uma maneira enriquecedora para nós. E a primeira delas é
qual era o maior pecado desse intérprete da lei. Veja, ele conhece muito da lei. Ele sabe que são 614 mandamentos aproximadamente. Ele conhece muito. E o maior pecado dele, nós vamos chamar aqui de obediência mínima. Ele quer limitar a lei. A pergunta estúpida dele, quem é o meu próximo, subtende que ele tinha um raciocínio de que algumas pessoas não são o seu próximo. De que alguns devem ser o meu próximo e outros não. E aí Jesus vai contar uma história que envolve samaritanos. Esse homem, diz a palavra de Deus, ele queria se justificar. Ele, querendo se justificar, argumentou: quem é o meu próximo? Eu vejo o tempo todo pessoas querendo se justificar. Alguns querem usar a Bíblia. Alguns que vivem em adultério dizem: mas Davi adulterou. Olha a cara de pau do sujeito. Outros que querem se casar, se envolver com uma pessoa que não serve ao Senhor. Aí eles dizem: mas tem gente que casa com crente, nem dá certo. Toda hora, pessoas querendo se justificar. Ou o marido que é um cara terrível, que faz a mulher infeliz, que consegue errar de todas as maneiras, e a gente vai fazer um aconselhamento de casais e de repente ele solta assim: mas eu não sou esse monstro que estão dizendo. Quando você tem que usar essa frase, eu não sou esse monstro que estão dizendo, é porque você é esse monstro. Você mesmo está se acusando com as suas palavras. Ele está procurando se justificar, e agora com essa pergunta estúpida: quem é o meu próximo? Ele quer viver um estilo de vida em que algumas pessoas sejam o seu próximo e outras não. Obediência mínima. Ele quer fazer apenas o mínimo. Muitas pessoas vivem um estilo de vida de obediência mínima. Nunca o máximo, nunca o seu melhor. Jesus Cristo disse que você, depois de ter feito tudo, de ter obedecido tudo, devia dizer: sou um servo inútil. Algumas pessoas têm um padrão muito baixo, muito mínimo de obediência e ainda acham que estão abafando. Eu não vou a festas, eu não bebo, eu não fumo, eu não adoro imagens e eu vou à igreja, então eu sou incrível. É nada. O que é isso? Tem um bocado de ateus que conseguem fazer isso que você faz e ainda muito mais. Cuidado, meu irmão, quando você fechou a sua vida em um padrão de obediência mínima. A segunda pergunta é: qual é a grande beleza dessa história? Veja, uma parábola tem muitos lados, tem muitas nuances. Qual é a grande beleza dessa história? Deixe-me lhe dizer uma das coisas mais belas, ou talvez a mais bela, da história do bom samaritano. A coisa mais bela aqui é o fato de que Jesus inverte papéis. Jesus inverte estereótipos. Na história de Jesus Cristo, o herói é o cara que jamais seria o herói. Eles não estão esperando que um samaritano seja o herói da parábola. Na cabeça deles, o sacerdote e o levita seriam os mocinhos, mas eles não são. Eles são grandes vilões. Jesus faz essa inversão de estereótipos chocantes. De vez em quando na vida, você é convidado a inverter os papéis que você conhece, a inverter estereótipos que você conhece. E é muito desconfortável, extremamente desconfortável. Por exemplo, nós os crentes temos uma cabeça que nos dizem assim: todos os crentes vão para o céu, todos os católicos vão para o inferno. Não é isso? Não é assim ou não é? Pensamos assim, e fora dessa possibilidade, não existe outra possibilidade. Crentes vão para o céu, católicos vão para o inferno. Então deixa eu lhe contar o que aconteceu com um dos meus filhos.
que desde criança já tinha isso muito bem definido na sua cabeça. Os crentes vão para o céu, os católicos vão para o inferno. Veio trabalhar uma moça lá em casa, e ele bem novo, bem pequeno, mas já falando, e ele perguntou assim: tu é crente? A moça falou: não. Ele falou: tu é católica? Ela falou: não. Ele disse: pai, então ela vai para onde? Ele entrou num parafuso mental. Ele precisava de uma terceira via. Ele não sabia para onde ela ia quando morresse. Irmãos, cuidado com estereótipos que foram apenas enfiados goela abaixo. A gente critica às vezes o catolicismo pelos seus dogmas, mas os cristãos evangélicos têm muitos dogmas. Muitos dogmas. Se eu perguntasse a você, quando Hitler morreu, ele foi para onde? O que você me diria? O que diria a maioria dos crentes? Hitler foi para onde? Foi para onde? Foi para o inferno, pretinho, apesar de ser alemão, austríaco, né? Hitler é austríaco. Apesar de ser austríaco, europeu, claro que foi para o inferno. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Quando morre um artista, é engraçado. Quando morre um artista, os crentes dizem que ele foi para onde? Foi para onde? Para o inferno. Morreu Época Marco, foi para o inferno, né? Morreu Tim Maia, foi para o inferno. Pode morrer todos. Quem foi o último cantor famoso aí que morreu? Faz tempo que não morre um, né? O Reginaldo Rossi morreu? Você está matando o Reginaldo? Mas o Reginaldo está vivo, pastor. O Reginaldo morreu? Ixi, né? Então, na opinião dos crentes, o Reginaldo foi para onde? Para o inferno, né? Como é que você sabe? Como é que você sabe o plano de Deus para a pessoa? Ninguém morre só. Como é que você sabe os últimos momentos, os últimos minutos de uma pessoa? Então o crente tem cartas marcadas pelas quais vive, estereótipos nos quais crê, e não reverte o seu pensamento. Os judeus desse tempo era assim: não, o mocinho aí vai ser o sacerdote. O mocinho vai ser o levita. Jesus vira a história de cabeça para baixo. E o herói da história é o cara que eles mais odeiam. Jesus fez isso algumas vezes. Jesus disse para os fariseus: as prostitutas e quem mais? As prostitutas e os publicanos. As piriguetes da vida e os publicanos vão entrar primeiro no reino de Deus do que você. Olha que humilhante. Olha que humilhante, né? Jesus às vezes inverte tudo aquilo que o homem pensa. Cuidado com certezas arrogantes. Jesus Cristo inverteu totalmente a história. Agora, lembre que ele está falando de alguém que o judeu odeia. Ele está falando de um samaritano. A coisa mais... Deixa eu explicar para você. O judeu odiava tanto o samaritano que alguns rabinos oravam todos os dias para que o samaritano jamais herdasse o reino de Deus. A maneira como essa história acontece é como se Jesus tivesse dito assim: olha, um cara foi assaltado ali qual é o bairro aqui que tem muito assalto? Tem muito... Vai lá no Caladinho, né? Cara de bobeira, né? Passando ali no Caladinho, aí bateram nele, deram umas pernamanadas nele, ele ficou semi-morto. Semi-morto. Aí vinha um pastor. Aí o pastor olhou para o cara semi-morto, né? Nos últimos... O pastor passou de largo. De largo aqui dá a entender que bem de longe. Nem é para passar perto, para não observar, né? Para não se envolver. Depois veio um líder de célula. Ou veio um seminarista, né? Vamos dizer assim. Também viu o cara lá, semi-morto.
sangrando, passou de largo, passou longe, para não se envolver. Depois veio um macumbeiro. Aí se aproximou do sujeito, né? Cuidou dos seus ferimentos, levou ele para uma hospedaria, pagou suas despesas, tirou aquele homem da beira da morte, usou vinho e azeite. Ele está falando do samaritano. O samaritano é uma pessoa que os judeus daquele tempo odiavam. Eu não posso pregar sobre samaritanos sem fazer uma perguntazinha simples. Quem é o samaritano da tua vida? Quem é aquela pessoa ou grupo de pessoas sobre os quais você diz, não, esse tipo de gente aí não, sem chance. Todo mundo tem samaritanos. E a grande pergunta é, o que o samaritano precisa? Agora não é o que o semi-morto precisa, mas o que o samaritano precisa? O que o teu próximo precisa, seja ele lá quem for? Às vezes, o samaritano da sua vida é a amante do seu marido, só. Né? Que tal? Dá para odiar mais que o samaritano, né? Dá para orar para ela ir para o inferno, né? Talvez o samaritano da sua vida seja um grupo social que tem um comportamento horrível, reprovável, pessoas com as quais você diria, eu jamais faria amizade, eu jamais me envolveria. Deixa eu contar uma história engraçada que aconteceu quando eu estava na universidade. Havia um professor gay, do tipo muito gay, mas bem gay mesmo. Seus movimentos eram gays, seu tom de voz era gay. Se ele fosse fazer um gesto, um trejeito, era efeminado, ele era muito gayzão, gay, 1000 vezes gay. E aí, ao mesmo tempo, esse professor era muito exigente. Ele era muito bom naquilo que ele faz. E um grupo de moças que estava com nota baixa começou a odiar esse professor gay, mas gay, 10.000 vezes gay. E aí me perguntaram, pastor, o que você acha desse professor? Eu disse, eu acho ele incrível. Eu tenho a maior admiração por ele e acho que essa universidade ainda é alguma coisa por causa de pessoas como ele. Silêncio na sala. Um choque horrível. Levou um tempo para as pessoas digerirem, porque eles estão acostumados que pessoas que fazem o que eu faço acabassem com aquele professor, detonassem aquele professor. Aquelas moças, a maioria delas nem eram crentes, mas elas esperavam que eu odiasse aquele professor gay e ficaram chocadas com isso. Você odeia gay? Algumas pessoas parecem odiar gay. Você odeia bandidos? Esses dias, nós de ontem para cá, nas últimas 24 horas, nas últimas 48 horas, nós temos ouvido o que bandidos estão ameaçando fazer na cidade. Qual é o seu sentimento? Você deseja a morte das pessoas? Você deseja que elas morram para ir para o inferno, porque é onde elas mereceriam estar? Quem são os samaritanos da sua vida? Quem são as pessoas a quem você naturalmente rechaça? Na história de Jesus, o samaritano é o herói. O sacerdote e o levita não são os mocinhos, eles são vilões nessa história. Terceira pergunta que eu quero fazer é, nessa história, o que é que faz com que os religiosos, no caso o sacerdote e o levita, sejam culpados? O que é que faz com que eles sejam culpados? Não precisa Jesus dizer que eles são culpados. Ao dizer que o homem estava morrendo e o sacerdote passou de largo e o levita passou de largo, nem precisa. Está óbvio,
está evidente que eles são culpados. Diante de Deus, eles são culpados. Imagina que eles talvez, se são sacerdotes, se são levitas, têm as suas preocupações, têm os seus rituais de vida. E talvez nesse momento aqui, os seus rituais são mais importantes do que aquele homem gemendo e ensanguentado. Às vezes, nós super exaltamos os rituais. Eu me preparei para nunca super exaltar rituais. Eu vou perguntar uma coisa a você. Imagina que eu venho pregar num culto aqui na igreja. Aliás, eu venho para a igreja, quem vai pregar não sou eu. E uma outra pessoa vai pregar. Mas eu tenho que vir para a igreja. Eu sou crente, sou membro da igreja, sou pastor da igreja. As pessoas esperam que eu venha para a igreja. Mas na hora que eu estou saindo de casa, uma vizinha diz: olha, pastor, minha filha vai suicidar-se agora. Ela está ameaçando, ela trancou-se num quarto. E ela está ameaçando suicidar-se. E eu tenho esperança de que o senhor for lá, ela ouve o senhor, se o senhor for lá e conversar com ela, o senhor vai conseguir tirar ela desse intento. E aí, viria o meu dilema, mas eu tenho que ir para a igreja agora, né? Eu tenho que ir para a igreja. E a pergunta, meus irmãos, e eu vou radicalizar um pouco, é um culto de domingo, né? Porque o crente adora dizer, mas é culto de domingo. Às vezes o domingo é o sábado cristão. É um culto de domingo. E a questão é certo eu deixar de vir para a igreja para ir atrás de aconselhar aquela moça que está querendo suicidar-se? É certo isso? Muitos crentes diriam: não, você tem que vir para a igreja. É culto, é horário de culto, 7h30. 7h30. É culto. É culto de domingo. Algumas pessoas em momento algum pensarão: é uma vida, não é certo. É uma vida. É uma pessoa que vai morrer. A vida vale mais que o sábado. A vida vale mais que o ritual. Muitas vezes, meus irmãos, nós não amamos pessoas, mas amamos rituais. Cuidado para você não viver esse estilo de vida. Você ama rituais, mas não consegue amar pessoas. Uma leva de pastores teria um peso enorme na consciência de perder o seu culto de domingo. Os crentes da sua igreja não o perdoariam. Mas sei lá, dia de fazer visita, de aconselhar ninguém. É culto de domingo. Talvez o sacerdote pensou: olha, eu tenho um serviço no templo aqui, eu não vou me atrasar. Eu sou o sacerdote, o cara inventa de morrer uma hora dessa. Isso é hora de morrer? Não é? Aí o levita vem atrás e pensa assim: eu sou um aprendiz de sacerdote, eu tenho que ser promovido. O cara inventa de ser assaltado, inventa de morrer. Isso é hora de morrer. Eu tenho minhas obrigações, eu tenho meus rituais. Eu fui sorteado no meu turno. Havia um sorteio do turno dos sacerdotes, do turno dos levitas. Viva o ritual, dane-se a vida. Isso fazia deles culpados. Fazia deles culpados também o fato de que o homem está precisando, está morrendo. Naquele momento, Deus não estava pedindo que esse sacerdote salvasse o mundo inteiro. Apenas aquela pessoa que estava morrendo. Apenas aquela pessoa que estava morrendo. Quando nós não queremos ajudar pessoas, nós inventamos desculpas. Se você perguntar a mim: ô pastor, se eu chegar em São Paulo, eu tenho que atender todo... Vai ter muita gente em São Paulo caído na rua. Vai ter muita gente na sarjeta. Eu tenho que ajudar todo mundo? Não, é um fardo muito pesado. Você salvar o mundo inteiro. Mas o caso aqui não era o mundo inteiro. Era uma pessoa morrendo. Eu já tive o desprazer de estar dentro do carro com um crente. E uma pessoa estava numa situação em que sua vida corria perigo.
E eu disse: irmão, pare o carro, vamos levar para o hospital. Ele disse: eu não vou sujar meu carro, pastor. Eu não vou sujar meu carro. Era um crente, numa linguagem denominacional, um crente com cargos na igreja. Sujou sua alma, sujou seu currículo, mas não sujou seu carro. Eu disse a ele: ande com um saco plástico. Ande com um saco plástico, para no dia que uma vida depender de você, o seu carro não seja mais importante do que uma vida. Ande com um saco plástico, porque um dia você vai talvez ter que precisar salvar alguém. Era uma pessoa, não é o mundo inteiro, era uma pessoa. E o próximo está onde? Onde é que está o próximo? Está próximo. Era uma pessoa e próximo, ali, não estava distante, não tinha que viajar 200 quilômetros, só tinha que pegar e ajudar, era só isso. Mas ele era incapaz de fazer isso. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 27. Vamos ver o que a palavra da sabedoria diz sobre quando uma pessoa que precisa de você é colocada diante de você. Provérbios 3, 27 diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder para fazê-lo. Precisa explicar? Não, né? Precisa? Não. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-los. Não digas a quem? Não digas a quem? Ao teu próximo: vai, volta amanhã, e então te darei, e se o tens agora contigo. Quem é o de direito? O de direito é aquele que Deus colocou diante de você, e você tem o poder de fazer. Às vezes outras pessoas não têm, às vezes outras pessoas não podem, mas você tem o poder de fazer. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 16. Versículo 15 diz assim: se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. O pecado deles estava evidente. Valorizaram rituais mais que a vida, valorizaram sua agenda mais que a vida. E havia uma pessoa precisando, e eles eram a pessoa da vez. Quarta pergunta, dentro dessa história do samaritano, Lucas 10, quais são duas coisas mais importantes para o ser humano? Talvez você não vai discordar do que eu vou dizer, que as duas coisas mais importantes para o ser humano, pelo menos as que ele considera, são tempo e dinheiro. É ou não é? Tempo e dinheiro. Todo mundo move céu e terra por causa de tempo e dinheiro. As pessoas querem mais tempo para ganhar mais dinheiro, e elas querem mais dinheiro para ter uma qualidade de tempo melhor. O homem ajudou o semi-morto com o tempo
e dinheiro. Sim, às vezes é assim. Compadeceu-se dele, e chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal. Tudo isso envolveu tempo. Levou-o para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Quem foi a última pessoa? Quem foi a última pessoa na qual você investiu tempo e dinheiro? Quem foi? Pense aí. A última pessoa em quem você investiu tempo e dinheiro. Para ajudá-la, foi preciso se desfazer um pouco dessas duas coisas. Quem foi a última pessoa? E a quinta pergunta, meus irmãos, para a gente encerrar, é: quem é o meu próximo? Porque se você pensar no sentido de ajudar o próximo, com a visão estreita apenas da parábola e não da vida, com aplicações da parábola, você vai pensar assim: olha, os meus próximos, nunca os vi doentes, não são assaltados, não estão precisando de dinheiro, não andam pelas estradas por aí para serem assaltados. Pelo contrário, os meus próximos andam de carro novo, de carros confortáveis. Os meus próximos têm dinheiro. Não tenho sido envolvido com pessoas nessa situação, nunca nem vi um assalto. Então talvez não faça muito sentido quando eu lhe pergunto, meus irmãos: será que a única coisa que as pessoas precisam é de um hospital? Esse homem aqui, no caso, precisava sim de ter os ferimentos cuidados, de ser internado. Sim, esse precisava. Mas há próximos seus que não é disso aqui que elas precisam. Talvez elas precisam de uma visita. Qual foi a última vez que você visitou alguém? Você sabe que existem em todas as igrejas aquelas pessoas hipersensíveis a visitas. Se adoecer e ninguém for lá, vão ficar magoados, feridos e machucadinhos. Mas os outros adoecem o tempo todo e eles não estão nem aí. Qual foi a última vez que você visitou uma pessoa, levou o seu conforto? Sim, há muito mais coisas além de cuidar de ferimentos. Algumas pessoas, dentre os teus próximos, precisam de perdão. Mais do que o homem talvez precisou de ferimentos cuidados, aqui algumas pessoas próximas a você precisam de perdão. Só isso. Eu citei a amante do marido, é o samaritano da sua vida, né? Mas eu conheço histórias de mulheres cristãs que não queriam esganar, não queriam matar. Apenas foram lá e dizer: olha, eu só vim aqui dizer que eu lhe perdoo. O que você fez é feio, é errado, mas resolva com Deus. Eu não sou Deus. Eu perdoo você. E talvez você não saiba a diferença que isso fez naquelas pessoas que ouviram. Há pessoas que lhe machucaram e precisam de perdão. E agora você é o vilão da história. Você é o sacerdote, você é o levita, você é o crentão, o batista, o batistaca. Mas eu perdoo nada. Eu perdoo ninguém. Quer negócio de perdão? Não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo. Mas vou para o culto domingo, 7h30. Por quê? Porque é domingo. Você é apenas um religioso vazio. Se uma religião não tem uma relação vertical, se ela não tem uma influência direta com o teu próximo, ela nem é uma religião ainda. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos
confronta, nos faz rever zonas de conforto, estereótipos, modelos de obediência mínima que nós criamos para nós mesmos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos faz olhar para dentro das nossas hipocrisias, das nossas preguiças espirituais, das nossas desobediências explícitas, rebeldias declaradas. Pedimos que tenha misericórdia de nós e nos faça ver que nós podíamos ser como aquele homem lá na estrada, precisando, mas que muitas vezes nós somos como o levita que passa de largo, como o sacerdote que passa de largo, o pastor, o crente antigo que passa de largo, a pessoa que tem cargos da igreja que passa de largo, o crente nominal que não se importa com a vida das pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que não vivamos uma vida hipócrita nesse mundo, mas que se cumpra sobre nós a palavra do teu Filho Jesus, que nos disse: assim brilhe também a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pedimos em nome de Jesus. Amém.